Olá, professores, professoras. Bom estar com vocês. Eu sou José Moran, fui professor na USP, trabalhei com metodologias ativas, tecnologias digitais. Estou empenhado em ajudar nas transformações na educação e é sobre as metodologias que eu queria conversar com vocês rapidamente neste momento. Metodologias não são nada novo, já desde o fim do século XIX, John Dewey falava de aprender através da experiência, de projetos da escola, como projeto de aprendizagem, e daí veio Frenet, Montessori, até Paulo Freire. Muitos educadores têm falado sobre a importância das metodologias ativas, só que hoje isso é pleno século XXI, é inadiável. Então, o que são metodologias ativas? São alternativas pedagógicas, são caminhos para que os alunos se envolvam mais, eles aprendam de uma forma mais participativa, com a mediação do professor, com o apoio realmente dos docentes, envolvendo-os na aprendizagem por descoberta. Então, os alunos têm que descobrir coisas, eles têm que sentir de vez em quando que, uau, que coisa tão legal, senão eles não estão aprendendo. Então, há algo da surpresa na aprendizagem por investigação, ir atrás, aprendizagem com pesquisa, também é outro elemento importante, e aprendizagem através da resolução de problemas. Então, metodologias ativas são caminhos para aprender através de problemas, pesquisa, descobertas. Essa é a ideia básica. O que está por trás de tudo isso é a ideia de engajamento, engajar. Mas antes de pensar em engajar os alunos, eu queria lembrar a cada um de vocês da importância das metodologias na vida de vocês. Então, aprendizagem ativa como projeto de vida de vocês, aprender ativamente para olhar de uma forma mais ampla, para eh, trazer contextos novos, para trabalhar todas as dimensões da vida, para aprender a conviver, para aprender a fazer melhores escolhas. Então, metodologias ativas são uma espécie de requisito para aprender ativamente ao longo da vida. Então, isso aqui interessa muito a vocês também, como algo pessoal, como projeto de vida. Mas pensando agora mais nos alunos, ah, eu começo a aprendizagem ativa a partir da visão que o Mitchell Resnick traz, que é um grande pesquisador de como as crianças aprendem, e ele resume em 4 tópicos a aprendizagem ativa. As crianças e os jovens aprendem primeiro por projetos, mão na massa, envolvendo-se através de desafios. Então, essa é a primeira dimensão. Eles aprendem muito mais quando eles fazem, e depois a gente os ajuda a pensar, a refletir, a tornar visível o que aprendem. A segunda dimensão da aprendizagem é aprender com significado, com propósito. A aprendizagem, quando ela está num contexto em que me interessa, em que vejo que me é útil, então eu aprendo muito mais, me sinto muito mais motivado. Então temos, segundo o Resting, aprender por projetos e aprender com significado, são duas dimensões. A terceira é aprender entre pares, aprender com os nossos colegas, então aprender crianças com crianças, podem ser até de idades diferentes, mas aprender juntos entre si. E a quarta dimensão é a aprendizagem lúdica, aprender brincando, aprender de forma prazerosa. Então, veja, a aprendizagem ativa envolve, no mínimo, essas 4 dimensões da aprendizagem por projetos, em grupos, em pares, com propósito e de forma lúdica. Eu acrescentaria uma quinta dimensão também, que é a aprendizagem personalizada, significa eh, envolver a cada um nesse processo de acordo com suas necessidades, seu ritmo, seu jeito de aprender. Então, tudo isso envolve aprendizagem ativa. Eh,
eu queria falar de quais são assim as metodologias mais interessantes nesse momento. É, aprendizagem invertida ou aula invertida, que é algo que não é novo, mas que é difícil de implementar, que é a ideia de que o aluno pode aprender algo que é básico, a gente pode buscar os materiais, deixá-los disponíveis, ou pedir que ele pesquise alguns assuntos previamente e leia, se informe, para depois, ou no momento presencial, ou no momento assim em que está mais com o professor, ele trabalha com desafios, que trabalha com projetos, que trabalha com atividades lúdicas, pode ser um jogo manual, um jogo digital. Ele pode aprender construindo histórias, tecendo narrativas, escrevendo, eh, entrevistando. Ele, ele, ele pode aprender também em grupos, em times, aprendizagem de forma mais organizada em times ou não, pode aprender por pares, instrução por pares, você tem vários caminhos, mas a invertida com materiais interessantes e depois desafios, eu diria que isso é o principal. O interessante é partir de alguns materiais, fazer algum desafio, depois compartilhá-los e discuti-los para depois avaliá-los. Eu queria trazer assim dois exemplos entre muitos de colegas de vocês que contaram assim como é que estão fazendo. E o primeiro exemplo é da Laís e da Maiara, eh, que ela está trabalhando ciências de forma, a ideia era a ideia de descobrir um pouco como trabalhar a construção de foguetes, enfim, que tudo que está envolvido nisso aí. E ela fez primeiro o que chama, elas fizeram uma aula invertida, colocaram alguns materiais, umas curiosidades, conteúdos, alguns slides para que os alunos vissem antes. E depois, eh, através de pedir que cada aluno criasse na sua casa um foguete com os materiais simples que ele tinha, e depois tirasse uma foto do foguete, postasse para, para o professor, por causa, no ambiente, que neste caso era o Google Sala de Aula, e, e depois a professora compartilhou tudo num mural digital, e todos puderam ver os foguetes dos colegas, puderam depois discutir e mais tarde fizeram uma avaliação. Então você vê que é um processo que começa com alguns materiais interessantes para trazer o aluno à construção de um objeto relacionado ao projeto, a, o compartilhamento desse projeto, a discussão e mais tarde a avaliação. Um segundo exemplo, também da professora Vera, de Ciências, que ela estava fazendo algumas atividades práticas e quando veio o isolamento social, ela continuou fazendo esses projetos de, que visavam transformações físicas, energia térmica, e o que ela fez foi criar alguns materiais assim na casa dela, na cozinha, alguns materiais, ela postava e pedia que os alunos fizessem os materiais semelhantes. Então, eles fizeram algumas experiências de observação e de produção. Eles fizeram assim o que acontecia, por exemplo, com mingau armazenado em potinhos, prepararam chá, e de várias formas, práticas que eles puderam registrar e depois postar para depois analisar. Tudo isso está no portal Por Vir, se vocês quiserem ver experiências e metodologias ativas, projetos inovadores. São projetos simples que foram feitos recentemente e que ilustram um pouco alguns caminhos assim que vocês podem
desenvolver, seja na área de ciências, na área de matemática, na área de ciências, vocês estão sempre falando de coisas ligadas à vida. Então, falem das metodologias ativas, mas falem da vida e dialoguem, falem também da dimensão humana, do compartilhamento de sentimentos, de percepções, conheçam os alunos. Então, não basta só as metodologias, também entra toda essa relação pessoal. A mesma coisa na matemática. Partam de situações vivenciais, vivências matemáticas, vivências e situações onde a matemática acontece, e a partir daí tragam as reflexões e façam as análises. Então, isso é o que eu recomendo, assim, nesse momento. Alguns aplicativos para fazer, e eu sei que vocês têm uma série de situações muito diferentes, mas trago alguns que são hoje bastante comuns, trabalhar com alguns materiais, por exemplo, formulários do Google, são muito legal para você trabalhar com roteiros de aprendizagem, atividades, postar atividades, fazer pequenas avaliações ou questionários ou quizzes, usar um aplicativo chamado Padlet, que é um mural digital para que tudo que os alunos produzem e te mandem, fique visíveis, ou se eles criam também outro aplicativo interessante, criar um portfólio, pode ser no Google Sites ou em um blog, onde os alunos registrem todo o seu processo, e você pede que eles escrevam manualmente, ou se não, depois postem também digitalmente tudo que se relaciona ao que eles estão aprendendo, então, como é que eles veem, façam uma autoavaliação e compartilhem isso com os colegas. Então, o e-portfólio é legal. E se vocês querem trabalhar com algumas dimensões de um pouco mais gamificadas, usem o Kahoot, Kahoot, que ele permite a competição e também vocês podem usá-lo para avaliação. Vocês me dirão, nem todos os alunos têm acesso ao digital, então trabalhem com algumas ferramentas simples do que os alunos podem registrar, primeiro, manualmente, tirar alguma foto, enviar por uma rede social, se não tiver, ou eh, por e-mail, qualquer. E aí, depois o professor posta, depois comenta, e depois disso se faz uma grande avaliação. Há muitos caminhos, há muitas situações, mas o interessante é aprender ativamente, tanto nós como pessoas, como eles, e incentivá-los a que isso se torne um hábito. A aprendizagem ativa não pode ser só para um momento ou outro, é uma espécie de mudança cultural, mental. Nós temos que estar o tempo todo gostando de aprender, envolvendo ativamente todas as nossas atividades e reflexões, aprendizagem ativa, refletindo, tornando visível esse processo e compartilhando tudo o que nós aprendemos. Um grande abraço para cada um de vocês, sucesso e até uma próxima ocasião.